Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal de matemática do professor Joaquim, gente. Moçada, eu sou o professor Joaquim e vou continuar aqui resolvendo a prova de matemática do concurso de nível superior da Prefeitura de Sorocaba, que aconteceu nesse domingo, dia 22 de janeiro de 2023. Nesse vídeo eu vou resolver a última questão dessa prova, que foi a questão 23 e que tratou de regra de 3 composta e conversão de unidade de tempo. Bora lá! 3 máquinas iguais, trabalhando juntas, com a mesma capacidade de produção, produzem certa quantidade de suco de laranja em um período de tempo ininterrupto de 2 horas e 40 minutos. Para a produção de 5/6 dessa quantidade de suco, por apenas 2 dessas máquinas, trabalhando nas mesmas condições, o tempo esperado é qual desses daqui? Pessoal, a gente percebe facilmente que é uma questão de regra de 3 composta aqui. Então, primeiramente, vamos tomar as grandezas que nós temos envolvidas aqui. Repare, nós temos essa primeira grandeza aqui, máquinas, temos também a grandeza quantidade de suco produzido e temos ainda a grandeza tempo. Esse tempo, observe, ele deu aqui 2 horas e 40 minutos. Repare que as unidades estão diferentes. Então, nós podemos converter ou tudo para horas ou tudo para minutos. Eu prefiro converter aqui tudo para minutos. Então, meu tempo aqui deve ser dado em minutos. Então, eu vou precisar converter isso aqui tudo para minutos. Vamos preencher as grandezas aqui. Ele está informando para a gente que nós temos aqui 3 máquinas. Então, o número de máquinas são 3. E elas produzem essa certa quantidade de suco de laranja que a gente não sabe qual é essa quantidade. Então, eu vou falar que essa quantidade aqui é uma quantidade Q. E ela faz isso aqui em quanto tempo? Em 2 horas e 40 minutos. Mas nós precisamos converter aqui tudo para minutos. Repare, a gente sabe que 1 hora são 60 minutos. Portanto, 2 horas aqui são 120 minutos. Então, 120 minutos mais 40 minutos aqui vai dar um total de 160 minutos. Assim, essas 3 máquinas elas fazem essa determinada quantidade de suco em 160 minutos. Aí agora ele quer saber da gente o seguinte: para a produção de 5/6 dessa quantidade de suco, então para produzir 5/6 aqui dessa quantidade de suco, por apenas 2 dessas máquinas, a gente vai precisar agora de quanto tempo? Uma quantidade X aqui de minutos que a gente não sabe, a gente precisa descobrir. Perceba, nós conseguimos preencher aqui todas as grandezas. Então agora a gente precisa verificar se essas grandezas são diretamente ou inversamente proporcionais. Para fazer isso, a gente vai pegar essa grandeza, onde nós colocamos a letra, onde a gente colocou a incógnita x aqui, e nós vamos colocar uma setinha nela. Essa primeira setinha, pessoal, tanto faz. Ela pode ser para baixo ou para cima. Ela vai servir apenas como orientação. Eu vou colocar essa primeira setinha aqui para baixo. E vou comparar essas outras 2 grandezas com essa grandeza tempo. Vou começar comparando a grandeza máquinas com a grandeza tempo. Repare bem, 3 máquinas aqui elas fazem um serviço em 160 minutos. Mas se eu diminuir para eu colocar apenas 2 máquinas trabalhando, eu vou gastar mais minutos ou menos minutos para fazer o mesmo serviço. Novamente, se 3 máquinas fazem um serviço aqui em 160 minutos, se a gente diminuir e colocar apenas 2 máquinas para trabalhar, para fazer esse mesmo serviço, nós vamos precisar aqui de mais minutos, de mais tempo. Então, notem, nós diminuímos as máquinas, mas vamos ter que aumentar o tempo. Se a gente diminui de um lado e aumenta do outro, a setinha para essa aqui deve ficar ao contrário dessa setinha. Se essa a gente colocou aqui para baixo, então essa setinha aqui ela vai ficar para cima. Dessa forma, a gente identifica que a grandeza máquinas em relação à grandeza tempo, ela é inversamente proporcional. Agora eu vou comparar a grandeza quantidade de suco com a grandeza tempo. Então vamos lá, para fazer essa quantidade Q de suco aqui, a gente gasta 160 minutos. Para fazer menos sucos, para fazer aqui 5/6 dessa quantidade, eu vou gastar mais minutos ou menos minutos? Então, nota novamente, se eu tenho uma quantidade de suco para fazer, eu gasto 160 minutos. Se eu vou fazer menos suco, eu vou gastar menos minutos. Então, repare, nós diminuímos o tempo aqui e diminuímos a quantidade de suco e também diminuímos o tempo. Nós diminuímos de um lado e diminuímos do outro. Se diminuir dos 2 lados, a setinha para essa aqui tem que ficar na mesma posição dessa setinha. Se essa setinha está para baixo, então essa aqui também vai ficar para baixo. Assim, a gente identifica que essa grandeza quantidade de suco em relação à grandeza tempo, ela é diretamente proporcional. Agora que a gente já identificou quais são as grandezas diretamente e inversamente proporcionais, a gente pega a grandeza onde nós colocamos a incógnita x aqui, que é 160 sobre x, ela deve ser igual ao produto dessas outras 2 grandezas aqui, na ordem que elas estão aparecendo. Repare, a grandeza máquinas aqui ela está na ordem inversa. A setinha aqui, observe, está ao contrário dessa, então está na ordem inversa. Então nós vamos pegar isso aqui, o inverso desse aqui, está 3 sobre 2, então vai ficar 2 sobre 3. Vezes essa outra aqui.
Veja que a quantidade de suco aqui ela está na ordem direta, então a gente mantém na mesma posição que está aqui. Então, vezes Q sobre 5/6 de Q. E agora a gente simplifica o que é possível. Repare, eu vou poder simplificar esse Q aqui em cima com esse Q de baixo. Então, aqui em cima vai sobrar 1. Assim, aqui vai ficar 160 sobre x, que é igual a 2 sobre 3. E aqui sobrou 1 sobre 5 sobre 6. Então, repare, nós temos uma fração sobre fração. E fração sobre fração, a gente conserva a primeira, que nesse caso aqui é 1, e multiplica pela segunda invertida. Então, invertendo aqui 5 sobre 6, vai ficar 6 sobre 5, que dá para a gente simplificar esse 6 com o 3 aqui, ó, dividindo aqui os 2 por 3. 6 por 3 é 2, 3 por 3 aqui vai dar 1. Portanto, 160 sobre x vai ser igual. Aqui nós vamos fazer essas continhas. Eu vou colocar aqui, ó, traço de fração, multiplicar aqui, ó, 2 vezes 1 vezes 2, isso aqui vai ficar 4. E 1 vezes 5 aqui vai ficar 5. Agora é só multiplicar isso aqui cruzado. 4 vezes x vai dar 4x. 5 vezes 160 vai dar 800. Portanto, o valor de x vai ser quanto? 4 está multiplicando, a gente passa dividindo aqui 800 por 4, x então é 200. 200 o quê? Qual que é a unidade para o x aqui? Repare, nós colocamos a unidade aqui do tempo para minutos, então são 200 minutos. Então vai gastar 200 minutos aqui para fazer aqui esse serviço. Só que ele quer essa resposta aqui em horas e minutos, então a gente vai ter que converter esses 200 minutos para hora e minuto. E como que a gente vai fazer para converter 200 minutos aqui para hora e minutos? Basta pegar esses 200 aqui e dividir por uma hora, que são 60 minutos. Então vamos pegar 200 e dividir por 60. Dividindo 200 por 60, cabe quanto? Cabe 3. 3 vezes 60, 180. Para 200 vai restar 20. Significa que 200 minutos, então, corresponde a 3 intervalos de 60 minutos. 3 intervalos de 60 minutos são 3 horas. E ainda vai sobrar aqui 20 minutos. Portanto, essas duas máquinas, para produzir 5/6 dessa quantidade total de suco, elas vão gastar 3 horas e 20 minutos. E essa resposta a gente encontra aqui na letra B. Show de bola, uma bela questão, não foi, gente? É isso aí, pessoal. Gostaram? Então deixe um like, compartilhe e comente, porque dessa forma poderemos continuar ajudando muitas outras pessoas que gostam e que também precisam estudar matemática, beleza? Valeu, gente, um abraço e até o próximo vídeo. Tchau, pessoal!